cobra canoa, ou a canoa da transformação, né? Na mitologia tucano-adesana, fala que ela, quando saiu do primeiro lago de leite, que começa no Rio de Janeiro, e ela vem fazendo essa viagem pelo fundo do rio, ela vem deixando várias malocas, ela vem criando várias malocas e deixando vários outros povos. E ela vem até chegar na cachoeira de Panoré. E quando ela sai do buraco, saem os povos do Rio Negro. São 23 povos. Quando ela sai, todas essas pessoas, o pajé, o benzedor, o artesão, o agricultor, todos esses dias saem com esses conhecimentos. Eu gosto de retratar a cultura indígena em si. É uma forma de se manter a nossa memória viva, né? Então é isso que eu gosto de fotografar, né? Eu me chamo Paulo, né, sou da etnia adesana. Como é que minha história começa no mundo audiovisual e nas artes visuais? Bem, eu comecei primeiro como voluntário, né, na Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é a FOIRN, como voluntário, sou de comunicação. E como era um departamento de comunicação, né, então meio que a gente tinha que fazer um pouco de tudo, né? E aí eu comecei fotografando, eu disse, ó, vai lá, e eu comecei a aprender a mexer com fotografia. E aí, com o tempo, veio o Vicente Carelli, né, que é o do Vídeo nas Aldeias, dar uma oficina de documentário, né? E aí foi o meu primeiro realmente contato com cinegrafista, digamos assim. E aí veio essa oficina, eu comecei a filmar. E aí, com o tempo, eu já não estava mais na FOIRN, já tinha passado... Eu tinha ido trabalhar na Prefeitura de São Gabriel, Departamento de Cultura. E aí veio um cineasta chamado Júnior Rodrigues, que agora se chama Zé Leão, né? Mudou o nome. E aí ele veio dar uma oficina de 1 minuto, né? Que era pra gente aprender a fazer filminhos de 1 minuto, que era o início para quem queria conhecer o cinema. E eu fiz um curta chamado Declaração Cabocla, e esse filme acabou ganhando um festival e ganhou também como o melhor filme do interior, porque tinha categoria, né, tanto do festival como filmes do interior, que competia apenas com o interior do Amazonas. E acabei ganhando esses 2 prêmios. E aí eu acabei continuando, produzindo, né, fiz um documentário, inclusive com o pessoal daqui, né, do Centro Cultural Tuiuca. Fiz um documentário chamado O Essé Tuiuca, que quer dizer Roça Tuiuca. E aí com isso, né, passado com o tempo, realmente decidi trabalhar com audiovisual. Quando eu estava fazendo a oficina de 1 minuto, o professor falava assim, o diretor de cinema ele é um deus com D minúsculo, né? Ele pode mexer nas marionetes da forma que ele quiser, né? E assim, eu sempre achei isso incrível, né? Eu sou apaixonado, né? Para mudar um pouco esse meu olhar de cinegrafista, né? Que a gente acaba tendo esses padrão, né, de filmagem, eu falei, cara, eu vou fotografar um pouco, sair um pouco da câmera de filmagem, vou fotografar. Eu tenho as fotos da cerimônia do Jurupari, que é onde é uma cerimônia de preparação para os jovens. Então, os jovens começam a aprender a tocar as flautas de Jurupari. Né? Então, é um ritual exclusivo para os homens, onde os mais velhos vão ensinando já os maiorzinhos a tocar essas flautas, a dançarem, né? E aí dentro desse processo não só se ensina a tocar, mas está se criando uma disciplina ao respeito aos mais velhos, à natureza, ao meio ambiente, né? O ambiente que ele dá. Então ele entende que tudo é importante, a natureza é importante, a água, a roça, a dança, né? A bebida, o contato com os outros seres, né? Os que estão acima de nós, na grande maloca. Então, tudo é ensinado, né? Então, eu gosto de retratar isso. O Gabriel tem 4 línguas cooficiais, né? Que é o Banil, o Tucano e o Engatu, e mais recente o Yanomami, né? São 16 línguas ao total, né? Além dessas 4 cooficiais, né? Tem mais 12, né? Que também são faladas.
Eu acho que tanto as quatro como as demais, a importância porque a gente está é onde está se mantendo a nossa cultura, né, viva, né. A língua é um bem, né, imaterial, né. São Gabriel é um universo com vários universos, né. Então aqui São Gabriel é o centro, mas ao longo dos rios existem sítios, comunidade, distritos, né? E vai variando de pequenas famílias com muitas famílias morando numa comunidade. E aí acho que o diferencial é justamente pela quantidade de povos que nós somos 23, né? E 16 línguas, pelo último decreto do governo do estado. Agora não é mais município indígena, é capital indígena do Brasil, né? Justamente pela essa dimensão que é o Rio Negro, né? Uma minha mãe já veio para cidade, né? Trazido pelos padres e tudo mais, né? E aí acabei nascendo na cidade, né? Eu até então, na minha adolescência, nem sabia nem... Para mim, o indígena era o que estava na história, né? No livro lá, quando eu estudava. E aí quando eu fui ser voluntário na FOIRN, e aí eu fui entender o que era a causa, fui entender que eu era indígena, que eu tinha uma descendência indígena aqui. Eu entendi que eu tinha uma cultura. Eu estava num lugar que era fortemente carregada de cultura, de tradição e de uma resistência, principalmente, né? E que eu precisava estar junto para defender essa causa. Por exemplo, eu não aprendi a falar a língua, né? Porque a minha mãe já veio da onde a igreja dizia que era proibido ensinar as línguas porque era a língua do diabo, né? Era uma língua do mal, né? Então não podia passar para os seus filhos, não podia ensinar. E eu acabei não aprendendo, assim, eu gostaria muito de ter aprendido a falar tucano, o Yangatu, que são línguas que eu acho bonitas, né? Banil e Yanomami são línguas muito bonitas de você ouvir, né? Isso é um exemplo do que é destruição de uma cultura, né? Alguém impor para dizer para você que a sua língua materna é uma coisa de seres do mal, que é coisa do diabo. Isso é um exemplo de destruição da cultura. E assim, minha mãe não ter me repassado esse conhecimento deixou bem claro o efeito que isso causou. A tatuagem são vários grafismos, né, daqui do Rio Negro. Tem tucano, banil, dessano, yanomami. Né? Então é uma forma de eu carregar a cultura daqui, né? Uma forma de eu carregar um pouco do meu povo. Eu mantenho da questão da própria alimentação, né? Eu gosto muito da quiampira, que é nosso peixe com pimenta, do açaí, do beiju, da tapioca, né? Nossa base alimentar, né? De se ter. Aí os cantos, né? A bebida tradicional, que é o caxiri. Então, apesar de a gente estar na cidade grande, a gente ainda está mantendo isso, ainda se consome isso, né? A gente não perdeu, né? Quando eu vejo as danças, as cerimônias, falo assim, cara, isso é a nossa vida, essa é a nossa cultura, essa é a nossa tradição. Né? As danças de Tabucuri, de Japorutu, as malocas, né? Que a gente tem uma dessas, que é uma maloca banil aqui atrás, né? Que você pega o seu Luiz contando as histórias, e aí quando fala que usa as estrelas como referência, né? O movimento do rio e tudo mais, isso para mim é mágico, é poderoso, né? É uma das realizações que eu quero ter, já tem uma produção mesmo a nível de televisão, né? Produzir filme, né? Animação também, quero, uma das metas que eu tenho, produzir uma animação baseada nas mitologias daqui do Rio Negro, sempre deixando claro que, né, eu carrego um DNA indígena, né?
que acaba me influenciando é que eu não gosto de fazer muito o que todo mundo faz, né? A gente sabe que no cinema existe uma infinidade de regras de enquadramento, de planos. Eu gosto de fotografar o que vai contar alguma coisa, o que é bonito. A gente que vive na natureza, a gente sempre está olhando coisa bonita, né? A gente olha para as árvores que estão da estação, está soltando suas flores, né? As frutas, as folhas são verdes, as formas das folhas, né? Milhares de texturas nas folhas, de cores, de padrão, de sons. Tudo isso tem que estar interligado. A fotografia, ela tem que ter emoção. Como fotógrafo, eu ficava olhando muitos trabalhos de outros fotógrafos fotografando indígenas. São fotos bonitas, muito bem feitas, mas era aquela coisa muito de exposição, sabe? Eu sentia muita falta da coisa simbólica da coisa da ancestralidade. Tudo para nós tem um sentido, tem um significado. A natureza tem um significado, uma planta, o arco e flecha, a farinha, tudo que a canoa, então tem tudo um significado. E eu sentia muita falta disso nas fotos que eu olhava, da coisa espiritual, né? Eu falei, eu precisava de uma referência, eu precisava de alguma coisa para dizer por que ele é um pajé, por que aquela senhora é uma artesã, né? Por que ela é uma benzedeira, um benzedor, né? E aí eu fiquei procurando essa referência. E aí foi quando me veio a ideia da cobra canoa. Eles herdaram esse conhecimento, né, dos primeiros parentes, né, dos primeiros indígenas que saíram dessa cobra, né, que é a nossa cobra canoa. Falei assim, eu preciso de uma coisa que mostre esses espíritos, né, desse pajé se manifestando, dessa artesã se manifestando, dessa benzedeira se manifestando. E aí vem a ideia dessas cores luminescentes, né, se manifestando. Então, ele ali, quando ele começa a fazer o trabalho de pajé, tudo aquelas cores luminescentes estão se manifestando, é como se fossem os espíritos se manifestando para ele poder fazer um processo de cura, de tratamento. E aí eu fui atrás de fazer o trabalho para Muri-Maçã, né, que são os espíritos da transformação. Eu já tinha todas as referências, só que queria botar um nome indígena. Mas o que me vinha na cabeça era os espíritos da transformação. Eu falei, eu preciso achar uma palavra na língua. Aí eu saí pesquisando, aí mandei para amigos. E aí tem uma amiga chamada Lorena, mandei para ela, Lorena, eu queria uma palavra que pudesse dizer assim, os espíritos da transformação, mas na língua tucano. E ela me mandou, ela falou assim, olha, não tem a palavra os espíritos da transformação, mas Pamuaçã quer dizer os que saíram do rio. Mas você pode considerar, porque no final é o mesmo sentido, né? Os que saíram da canoa, né? Ou seja, então esses são os espíritos que saíram da canoa, né? Que saíram do rio, né? Que são os espíritos da transformação, que são essas pessoas hoje em dia que estão aí, né? Aqui é a Anitta, né? O Yuca. E aí, aqui simbolizando duas serras, né? Que tem um rio. E aqui as estrelas, né? A noite, como fosse a noite, brilhando. E aqui os grafismos, né? Que a gente fez, né? Que ela ajudou a identificar, né, seu brilho, né, no cabelo dela aqui. Seu Antônio Bosco, é um benzedor, né? Aprendeu aí com o pai e com o avô, né? Ser benzedor. Aqui ele está segurando um banco tucano, né? Com os grafismos do banco e tudo mais. Que eles sentam quando tem a cerimônia, né? As festas, né? Que eles sentam os que fazem toda a cerimônia, né? Os benzedores. E aqui é uma lua, né? E aqui é as estrelas, né? Que as estrelas também são um meio de orientação, né? De pesca, de caça. Pelas estrelas que eles sabem, né? Eu já tinha as tintas, tudo pensado. Falei, agora eu vou buscar pessoas que sabem, que conhecem muito mais de grafismo do que eu. E aí vem a Larissa Duarte, que ela faz umas pinturas em cerâmicas incríveis, assim, né? Eu via muito bem feito, muito detalhado,
né? E aí eu convidei ela, falei, Larissa, eu tenho um projeto assim, eu gostaria que você, porque você tem um conhecimento de grafismo, e aí a gente vai, primeiro, sentar com cada pessoa que vai ser fotografada, para ela contar suas histórias, suas etnias, e aí pensar no grafismo que vai ser pintado em cada uma. Fui convidando as pessoas, a Larissa indicou algumas pessoas que ela achava que ele tinha suas importâncias históricas, e eu aceitei. E aí a gente sentava com cada pessoa, ouvia as histórias, se ela lembrava dos grafismos que os pais ou os avós ou alguém pintava, e a pessoa nos dava algumas referências. E aí a gente meio que, primeiro fazia um esboço no rosto, tirava uma foto e mostrava para a pessoa. E aí sim a gente vinha para a parte para finalizar. E aí ia para uma sala escura, uma lâmpada especial, e aí fazia as fotos. Mas a parte mais engraçada é que, por se tratar uma sala escura, então era difícil eu acertar a configuração da câmera. As primeiras 3 pessoas foi bem difícil, porque ainda eu nunca tinha pintado, eu nunca tinha fotografado numa sala escura, com aquela tinta e com aquelas lâmpadas. E eu não sabia, eu falei, cara, que configuração que eu vou ter que ter na câmera? Eu fui para a internet, para o YouTube, procurei várias referências, e aí na primeira ficou mais ou menos, na segunda, na terceira a gente já melhorou. Aí na quarta eu já sabia a configuração certinha da câmera e aí eu consegui terminar o trabalho. Essa aqui é a Dona Carmen, né? Da etnia Wanano. Ela é uma parteira, né? E aí isso aqui é os grafismos do povo dela, do povo Wanano. Esse é o Durvalino Dessano, ele é benzedor. Também aí herdou dos avós, né? Do pai. Que a ideia é o manifesto, né, do espírito dele, como é mais forte, né, por ser benzedor, é mais concentrado aqui, né, na boca, no nariz, nos olhos, né, e ao redor o grafismo do povo dele, né. A maioria dos grafismos são o vermelho e o preto, né. E aí essas cores aqui mais colorida para significar realmente os espíritos se manifestando, né? No caso do Valino, como ele benze usando muito cigarro, então aqui ele está com um cigarro na boca, né? Eu queria que as pessoas fossem ser fotografadas, recebessem um cachê. E aí, numa dessa, eu já tinha sido uma foto selecionada no Centro Cultural Vale do Maranhão. Eles tinham um edital de fotografia e eu fiz. Eu tive essas fotos premiadas lá, selecionadas, que foram para uma exposição. E aí, quando eu vi, eles tinham lançado um edital para arte, no modo geral, para o Brasil. E aí eu escrevi todo o projeto, enviei, e aí eu consegui. O projeto passou nesse edital do Vale do Maranhão, e aí veio a grana, aí eu chamei todo mundo, que eu já tinha conversado, paguei todo mundo, comprei as tintas, comprei as lâmpadas. Fizeram uma exposição tanto física como virtual, né, eles montaram, aí eu não pude ir por causa da Covid. E aí era para ficar até, se não me engano, era até agosto, e aí resolveram deixar até o final do ano, ou seja, era para ficar só 3 meses, ficou 6 meses em exposição, né? Foi aonde, graças a Deus, aí foram aparecendo outros convites, né? Entrou na plataforma Tepi, que acho que deve estar na reta final de exposição, mas também está numa exposição online, né? Nessa plataforma, que é Teatro e Povos Indígenas, né? Que tem o Aito Krenak como curador, então é bem legal. Hoje em dia a gente tem acesso à tecnologia, a gente sabe, mas a gente não perde nossa cultura. O fato de a gente ter acesso a uma câmera, a um celular, a gente não fica menos índio. A arte, antes de tudo,
ela representa muita coisa para a gente. Nós indígenas, a gente quer contar alegria, tristeza, raiva, esperança, agonia, angústia, sofrimento, dor, muitas das vezes dores particulares, né? O que a gente sofre, dores de pessoas que a gente conhece, dores da natureza, dores do mundo, dores da guerra. Então na arte a gente quer contar muita coisa. Antes de tudo entender, né, que a gente está mantendo, preservando a nossa arte, nossa cultura, nossa tradição, através da arte, das pinturas, do simbolismo, da fotografia, né? As fotografias do Pamé Animação representam isso. Aquele senhor que está ali, com seu cocá, ele está só preservando o conhecimento de Pajé. Ele preserva todo o ecossistema de uma floresta, porque é de lá que ele tira as plantas medicinais. Então, se essa floresta some, o conhecimento dele vai junto. Porque o benzimento dele não é só na oralidade. É sim, é um dos meios, a oralidade do benzimento. Mas o que tem ao redor da floresta, das folhas, dos chás, da água, tem que se manter para ele poder se manter vivo. Então, quando a gente vai questionar um governo que está tentando liberar invasão de terras indígenas, ele está destruindo, não é só uma floresta, ele está destruindo um povo que está dentro dessa floresta, que estão interligados. E junto com isso, nós, de modo geral, branco, indígena, o que for, vai junto. E aí nisso envolve tudo, arte, cultura, tradição, benzimento, oralidade, o nosso ecossistema, nossas águas. Então tudo vai junto, é um efeito dominó. Então é preciso manter nossa arte, nossa cultura viva, preservada, natureza, povos, todos nós. Nós somos um só vivendo dentro desse ecossistema. É isso que quem está fora tem que entender. E isso está na arte, a gente bota isso na arte. Na mentalidade de muitos brasileiros, o índio ainda é aquele cara que está vivendo isolado numa maloquinha, casinha de palha. E quando começa essa ocupação do indígena, seja em qualquer área, isso de repente incomodou. Índio médico, índio dentista, aí índio cineasta, índio fotógrafo, né? Então muita gente, para digerir isso, eu acho que demorou ainda. É um brasileiro no final das contas. O índio não é índio, o índio não é só índio, no caso não é nem índio, é indígena. O que você sabe fazer, eu sei fazer, eu dou conta. E aí, graças a Deus, essa bandeira de começar a ocupar os espaços e mostrar, olha, eu sei pintar um quadro, eu sei tirar uma foto, eu sei fazer isso e aquilo. E aí o Brasil agora entende isso, da importância de a gente estar, nós somos da sociedade no final das contas. É um processo tardio, né, que graças aos movimentos indígenas, as organizações que se criou, que hoje em dia são tudo interligadas, e graças a gente está chegando nesse espaço. Quem iria imaginar que um dia ia ter um grafismo, uma pintura indígena, se eu não me engano, a maior da América Latina, que é uma obra da Dayara Tucano. É uma obra indígena pintada numa fachada imensa de um prédio. Antes que era ocupado por nomes, né, consagrados, que já estão a nível internacional, que já tem muitos anos de estrada, né? Nós estamos produzindo, nós estamos fazendo, a gente está falando a nossa língua, a gente está comendo nossa quiampira, fazendo a nossa roça, mas a gente também está dentro de um espaço que antes era muito exclusivo ali. Ainda não dá para sobreviver de arte, mas eu consigo pensar em novos projetos, em novas ideias. Acho que o mais importante nas minhas obras é que eu estou conseguindo contar o que eu queria.
transmitir o que eu queria, o que eu idealizei, o que eu sonhei, o que eu pensei, o que eu busquei, o que eu pesquisei, e as pessoas entenderam. Então, assim, quando chega mensagens no Instagram, alguém comentando, pô, legal, a forma que você está contando a ideia dos conhecimentos da cobra canoa. Porque um povo sem cultura é um povo que não existe, né? Então a cultura é a nossa base, né? Antes de você ir para a escola, você vai receber o conhecimento do ambiente que você está. Então, se você tem alguém na sua família que é um carpinteiro, alguém repassou aquele conhecimento para ele. E de repente, um bisavô passou para o pai e chegou em alguém. E aí, isso é um processo de ensinamento que se faz, né? Ele não precisou ir para uma escola para ser carpinteiro. É mesmo coisa na cultura indígena. É passado de geração para geração. Então, assim, hoje em dia, a gente poder mostrar para que as pessoas entendam, né, a arte, a cultura e a valorização da cultura é muito importante.